respeitar esse momento ruim para você e no outro é fundamental. Então, o que é tóxico é ficar fingindo que tá positivo, virar poliana, né? Vou pensar positivo quando a vida tá ruim, ou cobrar do outro. O outro não, na experiência dele, agora é hora dele sofrer um luto, dele ficar triste, dele não se sentir bem. Isso é tóxico. Já chegamos em diversos lás da nossa vida que a gente projetou como o lá perfeito. Quando eu me casar, quando eu tiver meu filho, quando eu tiver aquele emprego, quando eu passar no concurso público. E a gente chega nesses lás e o que acontece com o nosso cérebro? Ele se acostuma muito rápido. A gente se acostuma e logo a gente começa a projetar. E o que tem acontecido com a humanidade é que a gente tem tentado construir felicidade de acordo com padrões pré-estabelecidos, mais dinheiro, mais curtidas, um carro diferente, uma casa em tal lugar. A gente corre atrás desses objetivos e todo mundo tá chegando nesses lados e quando chega fala, caramba, não era isso que eu precisava para ser feliz? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Juliana Mansur e Comigo, Augusto Pinto. Bem-vindo, bem-vindo. Tudo bem com você? E o que temos para hoje? Hoje o prato é fundo, viu? Eu adoro. Hoje é prato fundo. Nós vamos falar, gente, de felicidade. Eu adoro esse tema, mas a gente acha que a gente sabe o que é ser feliz. Será que a gente sabe mesmo? E hoje nós trouxemos para vocês um professor de felicidade. Dá para acreditar nisso? Tem professor de felicidade por aí fazendo muito sucesso. Hoje nós convidamos para conversar conosco sobre felicidade o Henrique Bueno. O Henrique é casado com a Manu, pai de 3 meninos. O Henrique é mestre em psicologia positiva. O que será isso? Nós vamos perguntar para ele, né? Pela UEL de Londres, é especialista em felicidade e felicidade corporativa, professor adjunto do mestrado em Estudos da Felicidade, ministrado por Tal Ben-Shahar, na Centenary University, nos Estados Unidos. Ele é fundador e CEO da Wellbeing Institute, do Wellbeing Institute no Brasil e em Portugal. Ele faz palestras, workshops e projetos de mudança cultural relacionados à saúde mental nas empresas, trabalha com felicidade e bem-estar. Seus trabalhos são conhecidos por milhares de pessoas e em eventos no Brasil, Portugal, Colômbia, Estados Unidos e em dezenas de empresas e órgãos públicos no Brasil. Tá bom para vocês? Henrique, mestre da felicidade. Muito obrigado. Obrigada. Prazer, obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. E nós vamos começar erguendo uma bola para você cortar. Nós dois, cada um de nós vai definir em poucas palavras o que é felicidade para o Augusto e para a Juliana. E aí você começa a jogar. Aí você conta, na verdade, o que é. Isso. Pode corrigir, pode falar, você está toda errada. Exatamente. Tá bom, vamos lá. Pode vamos falar, lá. fica à vontade. Para mim, felicidade é primeiro uma escolha diária. Eu acho que as pessoas enxergam a felicidade como algo enorme, um pote de ouro no fim do arco-íris, e eu acho que não é. Eu acho que ela está em vários momentos pequenos. Você tem que estar com a sua visão aberta para essa sutileza, que é uma coisinha que está ali do lado. No momento infeliz, tem uma gotinha de felicidade ali. Só que você tem que estar aberto para enxergar. Essa é a minha visão, assim, resumidamente. Bom, a minha visão é até mais simples do que essa, mas está correlacionada. Que é assim, nós nascemos felizes. Alguém conhece uma criança infeliz? Uma criança de 3, 4, 5, é feliz o tempo todo, né? Aí, com o passar dos anos, a gente começa a se conectar com o mundo à nossa volta e nos tornamos infelizes. Isso significa que, num certo momento, a gente começa a atrelar a felicidade ao lado externo, a coisas, a pessoas, a dependências, e aí a infelicidade vem. Então, a minha fórmula da felicidade é: a felicidade está dentro de você. Você já nasceu com ela toda, prontinha para ser usada. No momento em que você começa a buscar fora, você desperdiça aquela felicidade interior e começa a se tornar infeliz. É isso. Agora você corrige a prova. Corrige. Uma das grandes magias desse assunto é que o que é felicidade para você, Ju, para você, Augusto, e para qualquer pessoa, importa. Felicidade não é algo que a gente define numa caixinha. E agora, para você ser feliz... Não é uma coisa única. Exato. Para você ser feliz, você precisa se encaixar aqui. Esse, inclusive, é um dos grandes motivos que a gente vive a maior crise de saúde mental já vista pela humanidade. Porque as pessoas estão buscando felicidade numa caixinha do que é sucesso, do que é... Né? Então, a gente corre atrás dessa caixinha. E quando chega lá, e muitos estão chegando lá, percebendo que existe um grande vazio. Né? Do ponto de vista científico, para a gente ter uma definição de algo muito difícil de definir,
nós entendemos que felicidade é a combinação de prazer e sentido. Em outras palavras, é a combinação de experiências boas, de emoções positivas, com uma percepção de que a vida faz sentido, de que ela vale a pena. E veja que nessa definição existem 2 componentes fundamentais. O primeiro é um componente afetivo. Pessoas felizes sentem emoções boas, sentem prazer. Só que só isso não basta. Existe um componente intelectual, cognitivo. Pessoas mais felizes avaliam, como você colocou aqui, Ju, percebem a vida sob uma lente positiva. E essa combinação de cognição e emoção faz com que felicidade seja muito mais do que a mera experiência de alegria. A alegria é uma emoção passageira que vem e vai. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast aqui. Felicidade pode existir, inclusive, no luto. Se tem uma coisa que eu não estou vivendo no luto, são emoções boas ou prazer. Mas eu posso perceber, nem que seja por 1 segundo por dia, um grãozinho de esperança, um pouquinho de luz, uma perspectiva de que, apesar do que aconteceu comigo, apesar do luto, eu consigo ver algo de bom no que eu vivi ou no futuro que eu quero construir, né? Então, a felicidade é um pouco mais ampla. E falando da felicidade individual, existem 3 maneiras de analisar o estudo científico da felicidade. Um primeiro é geral. Nós sabemos hoje, por dados científicos, por experimentos empíricos e dados estatísticos, que indivíduos mais gratos têm uma melhor pressão arterial, são mais longevos, têm mais saúde e são mais felizes. Agora, o que é gratidão para o brasileiro, para o russo, para o esquimó, pode ser completamente diferente. E o que é gratidão para mim, para a Ju, para você, Augusto, para qualquer um que está nos ouvindo, também pode ser diferente. Então é muito importante que todo o estudo que a gente faz em relação à felicidade seja trazido para o indivíduo numa experiência individual e num grande laboratório da própria vida, né? Então a gente tem que integrar todo o conhecimento acadêmico na nossa vida para que de fato a gente descubra o que vai nos fazer bem. E gratidão, eu acho que ela é um sentimento. Não basta eu ir lá e falar, eu estou grato. Isso é vazio. Gratidão você sente. Que e por isso bom que não é isso. tão simples, né? Mas a hora que você acha isso, as coisas boas acontecem, porque o universo te traz mais coisas para ser grato. E é um ciclo, né? Ju, que bom ouvir isso. Posso Pode. acrescentar uma coisa, porque eu acho que esse tema é muito legal, de gratidão, né? Eu acho que, eu sou engenheiro, né? Gratidão é um vetor para mim, não é uma linha. Ela tem um sentido. Sempre que o vetor é dos outros para você, eu estou demandando gratidão do Henrique para mim, minha flecha está no sentido errado. Sempre que eu inverter, botar a gratidão minha para com o mundo, eu vou ser feliz. Uhum. As pessoas gratas são felizes, não são as que recebem gratidão. Uhum. Isso é ego. E ego não é felicidade. Veja, eu gostei muito do que você disse, né? Que gratidão como... É muito gratidão fácil, como sou grato. gratidão como conceito é muito bonito, mas não tem serventia, né? Tanto que virou moda falar de gratidão, #gratidão, assinatura com gratidão. Tem pessoas que não falam nem obrigado mais, agora é tudo gratidão, porque a ciência tem estudado gratidão. Gratiluz, isso não tem valor nenhum. O valor existe na experiência. Gratidão como experiência é algo efetivamente transformador. E por que gratidão importa? Porque, como você disse na sua definição de felicidade, para você, felicidade tem a ver com encontrar as pequenas coisas que estão aí, que a gente nem sempre percebe. Por quê? Porque o nosso cérebro, no automático, ele é projetado, ele é conectado, as conexões neurais formam uma antena parabólica para o negativo, né? Nós vemos o negativo de um jeito muito natural. O negativo é pesado. E para ele o positivo, velcro. não, né? E porque é abundante. A gente tem muitas bençãozinhas e elas são Isso. abundantes, a gente acostuma. Você para de ver. Isso. Você dá Na como- experiência de é um cada given. indivíduo, a gente tem muito mais experiências boas do que ruins no dia a dia, salvo em situações extremas, né? Exato, De exato. luto, de depressão. Só que o nosso cérebro está antenado para pegar o negativo, Exato. né? O negativo é muito pesado. O positivo, ele é mais passageiro, a gente mal Passa percebe, é como se fosse um automático. teflon. É sutil, né? Quando eu pratico gratidão, eu começo a treinar o meu cérebro, a criar olhar. conexões neurais novas para perceber também o positivo. E aqui muita gente entra no equívoco. Agora eu vou pensar positivo. Não adianta nada se o dia tá uma droga. Eu preciso viver a vida como ela é. E jogar fora a ditadura do ou. Ou eu chego lá, eu não sou feliz, ou eu resolvo isso, ou eu não sou feliz. E abraçar a magia do e. Minha vida tá difícil, eu tenho conta para pagar, eu tenho problemas e... Quando eu começo a perceber o e, o meu foco se amplia e as pequenas experiências do dia a dia me nutrem para eu poder lidar melhor com a vida como ela é. Você falou de... Quando eu começo a perceber essas pequenas coisas, parece que elas ficam mais abundantes, elas aumentam. Todo mundo aqui que está nos ouvindo, alguém já pensou alguma vez e ficou planejando comprar um carro
durante 6 meses? Você já percebeu que você anda pela rua e parece que todo mundo resolveu comprar o mesmo carro? Você só vê aquele carro. Porque você tá com aquela antena. Aonde a gente coloca a nossa atenção, aquilo aumenta. Quanto mais eu aprecio o bom que existe ao meu redor, mais o bom aprecia, ele cresce em valor. Você sabe que eu comecei, eu fiz um dia só, mas é uma coisa que eu quero implantar diária nos meus filhos, no jantar, me fala 3 coisas boas do seu dia. É bem pouquinho 3, se você analisar, tem muitas, né? E isso é um exercício, acho que de mudar esse radar, talvez, né? De você passar, pelo menos, enxergar que, putz, né? Esse é o exercício. Inclusive, você já está implementando na sua casa um exercício que foi estudado cientificamente. Os 3... Vendo? Eu sabia que era para ser professora de felicidade. O professor Martin Seligman, ele trabalha com what went well, o que foi bom, né? E a prática de, por 30 dias, você se perguntar o que deu certo. E aí não adianta só pensar, né? Então, o que deu certo hoje? O que foi bom? Tentar sentir aquilo de novo, né? Então fecha os olhos, tenta relembrar com todos os seus sentidos como foi aquela experiência. Ser feliz Fazer com a isso mente, começa né? a construir em você uma perspectiva, né? não é uma perspectiva mais positiva, uma perspectiva mais equilibrada. Ao invés de eu focar quase que só no negativo, eu começo a focar com mais equilíbrio. Eu vejo o difícil e eu estou vendo todo esse resto. Então é uma prática cientificamente testada de perguntar os três coisas que deram certo todos os dias. Se puder fazer isso de forma ritualística, se puder escrever, ainda melhor. Mas é uma prática Isso é bom para quem transformadora. pergunta, não só para quem responde. Né? Veja, quando você falou dos vetores, eu gostei muito dessa percepção, mas gratidão é um fator que serve dos dois lados e é contagiante. Né? Então, da mesma forma que gratidão, quando eu pratico gratidão e percebo as coisas pelas quais eu sou grato, isso aumenta a minha capacidade de perceber mais da vida, né, ser mais equilibrado na vida, para construir melhores relacionamentos, que é um dos principais pilares de uma vida mais feliz, a prática de gratidão é fundamental, a prática de apreciação. Então, é muito comum, pelo nosso viés da negatividade, a gente vê mais o negativo e conversa com o outro muito mais para reclamar do que ele fez de ruim do que para celebrar as qualidades. Quando você começa no relacionamento a praticar a apreciação, deixa eu olhar para o outro com um olhar mais apreciativo e deixa eu expressar isso para que ele saiba. Isso gera uma reação em cadeia, um efeito de contágio pessoa, né? muito positivo. Meio quântico, isso, para usar um termo da moda, né? A gente influencia o outro. Isso é super desafiador com os filhos. Super desafiador com todos. Quanto mais próximos os relacionamentos, mais difíceis são. Mas é que os filhos têm o fator educacional. E o educacional, infelizmente, Filhos você adolescentes. aponta, né? Isso aqui não rola, não é assim, não é assado. E acaba que o dia a dia faz você ficar o tempo todo, não fez isso, não fez aquilo, não, e aí a gente esquece Jô, conta aquela historinha que você contou no Esquenta aí pro Henrique, do da olhinha de felicidade que você deu pro Pedro, que é o meu filho filho mais velho. Estava conversando com ele um dia, e aí eu falei assim, faz de conta que você não ouviu, se você Tá acordasse amanhã com $1 milhão na sua conta, você ia ficar feliz para fazer o que você quisesse? Aí eu ia. E depois de amanhã, você acordasse com 10 milhões, você ia ficar muito feliz? Eu ia. Eu falei, mas e se eu te falasse que você acordaria com 10 milhões, mas no dia seguinte você não acordaria mais? Eu não ia querer. Falei, então acordar vale mais que 10 milhões e vale mais do que qualquer coisa na vida? Vale. Falei, então pode começar a agradecer agora, todos os dias. E aí quando eu fiz o exercício com ele de fala 3 coisas boas no seu dia, a primeira vez que eu fiz, ele falou, eu acordei. Olha que legal. E olha que interessante, Ju, o nosso cérebro é uma maquininha de prever o futuro. Né? Então eu fico imaginando futuros ideais, ou negativos, e aí vem o estresse também. Mas quando eu imagino um futuro ideal, 100 milhões. Vou ganhar 100 milhões de dólares ainda. Que vazio! Amanhã. Mas quando eu imagino isso, o que meu cérebro faz? Ele faz um processo chamado focalização. O seu filho com certeza imaginou ele viajando, ele comprando tudo que ele queria, todos os jogos um carro conversível, e eu ia estar... Ele imaginou isso. Ele não imaginou a bronca da mãe, ele não imaginou as dificuldades que ele tem na escola, ele não imaginou a dor no joelho. O nosso cérebro focaliza em um único ponto e esquece que a vida é muito mais ampla que isso. Só que o cérebro fica prometendo pra gente, quando você chegar lá, você vai ser feliz. E todos nós todos aqui, e todos que estão ouvindo, já chegamos em diversos lás da nossa vida que a gente projetou como o lá perfeito. Quando eu me casar, quando eu tiver meu filho, quando eu tiver aquele emprego, quando eu passar no concurso público. E a gente chega nesses lás e o que acontece com o nosso cérebro? Ele se acostuma muito rápido. A gente se acostuma e logo a gente começa a projetar. E o que tem acontecido com a humanidade é que a gente tem tentado construir felicidade de acordo com padrões pré-estabelecidos, mais dinheiro, mais curtidas, um carro diferente, uma casa em tal lugar. A gente corre atrás desses objetivos e todo mundo tá chegando nesses lados e quando chega fala, caramba, não era isso que eu precisava para ser feliz? Quando tá no objeto, no material,
Cara, assim que você adquiriu, ele perdeu o valor. No dia seguinte, ele não vale absolutamente nada. Agora, se isso tiver numa relação interpessoal, muda totalmente. Isso. E uma coisa que você disse, Ju, que eu queria trazer um ponto importante. Com os filhos é difícil, né? É difícil. Com o nosso... Mas muitos estudos, e quando a gente trabalha com estudos da felicidade, a gente faz um estudo muito importante nas forças de caráter. Né? O que move, o que faz com que a gente viva com energia, com brilho. E todos nós temos essas forças, elas são naturais em todos nós, em escalas diferentes. Forças como integridade, por exemplo. Ou forças como amor. Né? E muitas vezes, quando essa força não é conhecida, e na maior parte da humanidade ela não é conhecida, a gente tem essas forças e não sabe, a gente usa essa força de uma maneira tão natural que a gente usa em excesso. Então, por exemplo, pessoas que têm integridade como principal força, uma força linda, maravilhosa, e não sabem que tem essa integridade, eles têm uma tendência a serem e serem percebidos como pessoas muito rígidas. Eu não quero nem escutar a versão de outro. Não, tóxica? Não, esse, eu já vou falar depois, esse é um assunto interessantíssimo. Se eu tenho, por exemplo, o perdão como uma grande força, lá em cima, eu tenho uma tendência a deixar que as pessoas pisem e passem por cima de mim de um jeito muito... Então, quando eu não conheço a força, eu acabo usando-la de forma equivocada. Às vezes com filhos, e eu faço esse exercício em casa o tempo todo, uma atitude não tão bacana aos seus olhos é o uso de uma força maravilhosa que seu filho tem da forma errada. Ele não sabe que tem. Estudar as forças, e jovens já podem fazer esse teste, depois eu te passo o link. Quando você faz o teste e descobre as forças, você começa a perceber que talvez uma atitude dele incoerente é porque ele está usando um pouco errado a força dele. Ao invés de você criticá-lo pelo que ele não fez, você fala, tá vendo como você usou essa força linda, mas um pouquinho errado? Né? Isso, então a gente consegue, isso é lindo, que você consegue trabalhar com... É muito difícil a gente... Pensa nos outliers, né? As pessoas que são grandes diferenças. Você como executiva, né? Você é uma outlier como executiva, né? Aquilo que você faz muito melhor do que os outros. Os outliers não são pessoas que ficam o tempo inteiro tentando resolver os seus defeitos. São pessoas que aprendem a elevar suas potências. Quando eu trabalho na educação, elevando a potência de um indivíduo muito mais do que apenas tentando cortar aquilo que ele não faz tão bem, e às vezes o que ele não faz tão bem é uma potência que ele não está usando bem. Né? Então, dentro dos estudos da felicidade, a gente mergulha profundamente nas forças e ensina o indivíduo a viver e a navegar a vida através das suas forças. Posso colocar um Muito ponto legal aqui? isso. Você falou de aprender a usar suas forças, não usar em excesso, não subutilizar. Então, acho que nós estamos falando de dosimetria para ser feliz. Né? Você tem que achar a sua dose, a o sua seu jeito. dose para aquela circunstância específica. Isso. Mas aí eu queria pular para o outro Não esquece de positividade tóxica. É isso, que você trouxe. isso. Correlaciona para a gente positividade tóxica e felicidade. Ser excessivamente feliz, não sei se existe isso, é positividade tóxica? O que é? Eu vou falar uma coisa aqui que vai, por favor, não coloquem só esse trecho na mídia, porque esse trecho vai assustar todo mundo, tá? Tá bom. Mas eu falo isso sempre, é um teaser. Beleza. Na minha visão, Beleza, em tudo que eu teaser. estudei, positividade tóxica não existe. Ai, obrigada. E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar Agradeço, por quê. porque eu também acho isso. Não existe nenhum estudo científico que diga que você, de fato, viver, sentir algo positivo seja ruim para você ou para qualquer pessoa. Não existe contraindicação à positividade. Você construir uma vida mais positiva é uma vida mais equilibrada, uma vida onde você lida e traz esse E para o seu dia a dia. Né? O problema não é sentir positividade, o problema é a cobrança de uma positividade que não Nossa. existe. Então, o problema é... O fake O problema é tóxico. quando eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi um casal brigando em restaurante e de repente um deles levanta, vem atrás do outro, tira uma foto com um sorriso enorme para postar nas redes sociais o quanto tá lindo o jantar que eles estão tendo brigando, né? O que é tóxico É mentira. é você fingir que tá positivo, é você se cobrar tá positivo quando você não tá e a vida não tá pedindo para você O estar. complexo de Poliana. Ou quando você né? fica dizendo pro outro, para com isso, você tem um carro tão lindo, um marido tão maravilhoso, uma esposa tão incrível, para de ficar negativa, né? Não respeitar os nossos momentos, a vida de cada um de nós é feita de todas as emoções, né? A gente passa por experiências boas e ruins o tempo todo. Respeitar esse momento ruim para você e no outro é fundamental. Então, o que é tóxico é ficar fingindo que tá positivo, virar poliana, né? Vou pensar positivo quando a vida tá ruim, ou cobrar do outro. O outro não, na experiência dele, agora é a hora dele sofrer um luto, dele ficar triste, dele não se sentir bem. Isso é tóxico, né? A cobrança
em você mesmo ou nos outros. Sentir. Existe E aqui vem a gratidão, como existe você um disse. time na Sentir de felicidade. verdade, qual é o problema disso? Nenhum. E eu acho assim, eu acho que às vezes eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acho que existe o bom e o ruim em todas as situações. E eles não se anulam, tá? Se eu tô passando por um momento difícil, eu vou passar pelo difícil, mas eu posso escolher colocar o óculos de enxergar o bom também, porque ele vai ser uma ferramenta para me ajudar a atravessar aquela fase. Perfeito. Só que a pessoa do lado, às vezes, ela não consegue fazer isso. E aí gera nela uma raiva da minha facilidade de ver isso. E aí vira essa que se chama de positividade tóxica. Deixa eu pegar um ganchinho Mas veja, aqui. mas aí você experimentar essa positividade não é tóxico. O outro tá olhando para você e podia estar usando a experiência de estar com raiva de você como um aprendizado. O que essa raiva me diz? O que eu tenho que aprender aqui? Né? Aí eu queria colocar meu ganchinho. Né? Vocês estão falando a mesma coisa, mas eu estou vendo um outro ângulo aí, que é a questão de timing. O timing da felicidade não é igual para duas pessoas. O casal jantando, o cara pode ter sentado ali, trazendo problemas do escritório não resolvidos, a cabeça meio embaçada, e o outro lado não, o outro lado está pleno naquele momento. Tem um timing. Como é que a gente ajusta o timing de felicidade de dois seres que o tempo todo são diferentes? Felicidade é uma experiência individual. Né? O que nós sabemos apenas é que ela contagia. Assim como a gente chega no escritório e tem um colega nosso do nosso lado, mal-humorado, rabugento, com cara feia, é muito possível que no final do dia a gente comece a carregar um pouquinho dessa energia. Então essa energia do bem-estar, ela acaba se conectando. Mas é uma experiência individual. Né? É algo que você tem que viver, e o que é muito comum é... Vou dar um exemplo, eu que mergulho nesse estudo. Né? É muito comum eu estar bem, e através da minha conversa, de forma direta ou não, eu estar tentando falar pro outro, ó, para de reclamar, a vida tá boa também. E isso tem uma tendência a deixar o outro, né, ainda pior. Eu Se falo irrita. um pouco isso. Então, na verdade, você tá se sentindo bem? Você não está me entendendo. Você tá positivo no meio de uma crise? Viva isso com você. E é muito possível que a sua experiência real traga um impacto positivo no outro também. Mas né? então seria errado eu tentar mostrar que, apesar da dificuldade, tem um lado bom aqui para você olhar que vai te ajudar a passar por isso? Eu não vejo nada de errado nisso, mas aí sim o timing entra. Por quê? Isso é muito comum em casos de mulheres, mas acontece com homens mesmo, mulheres é mais comum. O que acontece quando você passa o dia inteiro mal-humorada, o dia foi ruim, tudo deu errado, e você chega em casa no final da noite e pergunta pro seu marido, fala pro seu marido, meu dia foi uma droga, tudo deu errado, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo horrorosa. Né? Ou vice-versa, mas é comum nesse caso, porque os homens têm a tendência de consertar. Do escritório para dentro de Isso. casa é comum. Mas os homens têm a tendência não sou de falar, para com isso, seu dia foi ótimo. O que acontece geralmente? A mulher que estava com raiva naquele dia, piora tudo. Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso para construir uma vida mais feliz é viver as emoções quando elas vêm, é se dar permissão para ser humano. Né? Então eu preciso primeiro sentir a emoção, eu preciso aceitar a emoção negativa. Depois eu posso começar a racionalizar e perceber mais coisas. O problema é quando eu estou na lama, meu dia foi horrível, e alguém fala, para com isso, olha quanta coisa você tem. Eu não consigo ver isso ainda. Então eu primeiro preciso que a minha emoção seja aceita. No relacionamento, a gente chama isso de espelhamento. A pessoa está sentindo tristeza e você abraça aquela tristeza, você respeita a tristeza. E às vezes vem na nossa cabeça, né? Ah, mas o motivo é tão pequeno. É pequeno para mim, para o outro não é. Então respeite a tristeza do outro, valide aquela tristeza. O que não dói em você, dói muito em outra pessoa, e a gente tem que aprender isso. E quando ele mudar o olhar e você começar a perceber que ele está saindo um pouquinho para um lado mais cognitivo, aí você começa a vir com perguntas e desafios. Mas você sabe que isso que você falou, eu já vivi, eu me vejo no carro, numa situação, quando meu filho machucou o joelho, que eu já tinha operado o meu, já tinha operado o meu outro filho, eu comecei a chorar. Eu falava, Deus, eu sei que não é nada, eu sei que ele não vai morrer disso, eu sei que é uma coisa pior, mas eu tô cansada dessa história de joelho. Eu sei que eu tenho os melhores amigos, eu sou muito grata que não é uma coisa que ele vai morrer, que não é mas eu não queria que ele passasse por isso, não queria, tô cansada. Então eu vivo comigo mesma esse conflito, eu não preciso do marido falando. Mas deixa eu falar uma coisa. Mas veja, aceitar é o primeiro passo. Mas eu fico meio culpada de estar sentindo aquilo. Poxa, quantas coisas boas eu tenho para me ajudar a passar por isso, que talvez outras pessoas não tenham. Essa situação que você descreveu, duas pessoas em circunstâncias diferentes que têm que entender que a felicidade é uma propriedade pessoal. A sua felicidade é diferente da minha. Qual o verbo que a gente aplica nessa circunstância? O marido chegando no fim de um longo dia, o jantar do casal, cada um teve um dia diferente, para equalizar, já que o time da felicidade é diferente. Será que o verbo é ouvir? Antes da gente falar, a gente
segurar a onda um pouco e ouvir o outro lado, deixar o outro lado. Será que Eu esse é o gosto verbo? muito de ouvir, mas eu trocaria por gentileza. Para mim, Ok. a primeira coisa que eu preciso para construir um relacionamento mais saudável comigo e com os outros é de praticar gentileza. Paciência. É ouvir o outro, sim, ouvir, mas ouvir com esse olhar de gentileza, de cuidado, né? A gente tem uma E de tendência... respeito também Porque a veja, Augusto, situação do toda outro conversa lado, é comigo mesmo. E só às vezes envolve outras pessoas. Né? Na maioria das vezes a gente está ouvindo o outro já pensando como que eu vou responder, o que eu vou dizer e o que eu tenho que mostrar para ele como ele está errado. Né? Quando eu venço um pouquinho esse diálogo interno e simplesmente escuto, eu consigo colocar gentileza nessa escuta e consigo ouvir o outro de um outro lugar. Né? Então, acho que a prática de gentileza nos relacionamentos ela é fundamental, inclusive consigo mesmo, porque nós temos a tendência de ser muito mais duros com nós mesmos até do que com os outros. É verdade. E de respeitar a diferença, né? Porque aquilo que você falou, que para você é banal, e eu que vivi uma história de perda grande, eu comecei a achar o problema dos outros pequeno. Aí eu falei, pode parar. Porque é pequeno para você, mas para aquela pessoa tá doendo gigantescamente, né? E a gente tem que entender que são percepções diferentes. A dor física tem percepções diferentes, a emocional, então, nem se fala, né? Exatamente. Eu vou contar uma história pessoal aqui, né? Eu era aquele marido padrão que chega cansado, eu trabalhei 12 horas, funcionário encheu o saco, cliente e tal, e eu queria que a minha mulher me compreendesse, né? Pô, minha mulher optou por criar os filhos e ficar em casa, apesar dela ser super ativa. Falei, pô, Lígia, putz, eu tive um dia difícil, você tem que ter paciência comigo. Aí eu me aposentei e eu comecei a ver o que é você coordenar uma casa, É muito mais fazer difícil as que trabalhar fora. compras, a roupinha lavada, a comidinha fresquinha, bem feita, o supermercado. Eu falei, Lígia, por favor, não morra antes de mim, porque se você morrer, eu tô ferrado, eu não consigo fazer isso que você faz. Sabe, você saber achar um utensílio dentro da cozinha já é um inferno. E a gente não valoriza isso, entendeu? Então, eu acho que a gente começar a ter um olhar de valorização para a circunstância do outro lado. Eu usei esse exemplo da dona de casa, mas no escritório. Você vai valorizar a mulher do cafezinho, valorizar o cara da contabilidade, do RH, que a gente tem a tendência de falar, eu vou valorizar aquilo que é a frente da loja, né? O cara que está vendendo, que está mostrando as maravilhas do produto. Mas cada peça de uma entidade, seja a empresa, seja a sua casa, tem valor extremo. Uhum. E a gente é que nem o cara que fica ouvindo uma piada, mas não ouve porque ele está pensando qual ele vai contar depois, né? Uhum. Quando você falou em gentileza, é a gentileza de ouvir atentamente o outro lado em qualquer circunstância. Uhum. Isso está correlacionado a ser feliz, não está? E fazer o outro lado feliz, né? Veja, o principal preditor de felicidade são os relacionamentos. Né? Pessoas mais felizes, saudáveis, longevas são aquelas capazes de construir bons relacionamentos ao longo da vida. E, na minha opinião, você não constrói um bom relacionamento sem ouvir, sem praticar gentileza. E, acima de tudo... Ser atento, né? Isso. E, acima de tudo, acontece muito nos relacionamentos uma necessidade muito premente no ser humano de querer ser validado. Né? Então, ele quer o tempo inteiro ser visto pelo que ele fez, por quem ele é, né? E a intimidade no relacionamento acontece quando você perde essa mania e começa a simplesmente querer ser conhecido ao invés de ser validado, né? Ser conhecido por inteiro. E isso é difícil, isso leva tempo, isso dá trabalho, né? E muita gente acaba não permanecendo em relacionamentos mais longos até por causa disso, por não conseguir se abrir a esse aspecto. Mas sem ouvir, sem praticar gentileza, sem validar o outro por inteiro, é muito difícil a gente construir bons relacionamentos e reais, né? Mas a felicidade, como você disse, está muito relacionada aos nossos relacionamentos. Logo, ela está muito relacionada a outras pessoas. Ao mesmo tempo, a gente não pode depositar nossa felicidade na mão de uma outra pessoa, porque ela não sabe aquele peso. Ela vai derrubar no chão. Isso não é conflitante? Fala um pouquinho sobre isso. Boa, muito boa a sua pergunta. E eu acho que não, porque não se trata do que o outro traz para você, se trata do que você coloca no relacionamento, né? Se você vive uma vida tentando agradar todo mundo porque você precisa de validação de todos para então você ser feliz, você está colocando lá fora de novo. Agora, se eu, todos os dias, eu faço isso,
quando eu termino meu dia de trabalho, às 5:30, 6 da tarde, eu desligo literalmente o meu celular e vou pro tapete com os meus filhos pequenos para brincar deitado no chão com eles, eu tô fazendo uma escolha para mim. Né? Não é para eles. É o que eu ganho e o que eu entrego naquele momento. Então eu acho que o problema do outro é quando você precisa da validação do outro. Eu preciso Não, mas fazer... vamos lá. A presença dos seus filhos ali te faz feliz. Sem dúvida. Às vezes tem hora que me deixa Às doido. vezes tem horas que não. Um Boa. dia eles não vão estar lá. Não porque aconteceu nada, mas porque eles vão casar, porque eles vão embora, porque eles vão estudar fora. E você pode estar lá e chegar sozinho. Você não tem que ter coisas suas que vão te nutrir também. E eu acho difícil essa construção. É mais individual. Com certeza. Mas veja, os bons relacionamentos, e quando a gente faz os estudos das comunidades mais saudáveis e longevas, não são relacionamentos perfeitos, onde a pessoa está junto de você o tempo todo. É aquela ideia de alguém que você pode contar integralmente. Pode E passar que ela anos. sabe também que ela pode contar com você. E que não quer dizer que seja sempre suave. Então, existem casais que são tópicos desses estudos que ficam com aquelas briguinhas de casal o dia inteiro. O dia inteiro. O que não significa dizer... Conhece? O que não significa dizer que não haja lá dentro uma certeza absoluta de que quando eu precisar dessa pessoa, ela vai estar aqui com um baita de um amor, né? Então eu penso nos meus filhos. Um dia eles vão sair de casa. E se eu puder saber que onde quer que eles estejam, se eu fizer uma ligação, eles vão me atender e vão falar: oi, pai, que bom que você ligou. Isso é um relacionamento positivo. Não é aquela necessidade de estar junto e do outro fazer por mim tudo aquilo que eu gostaria. E não precisa ser um relacionamento físico, né? Porque quando você fala relacionamento, a gente tem a imagem Da de uma presença. pessoa, da presença. Não necessariamente. A pessoa pode estar do outro lado do oceano e você está intensa, pode ter morrido. Às vezes, nas nossas reuniões de domingo de família, a gente lembra de momentos legais com a avó que já foi, com o avô que já foi. Ele está presente ali, pela presença que ele ocupou e continua ocupando. Então, eu acho que essa síndrome do ninho vazio, ela é um pouco infantil, é um pouco imatura em achar que o filho legal é o filho que está comendo com você na mesa. Não, ele pode estar na casa dele, aliás, acontece todo São dia. momentos, né? O que a gente fala com os filhos online hoje, o dia inteiro. Às vezes até... E tudo Você falou de uma questão infantil, né? Uma vida mais feliz é uma vida mais madura. É verdade. É uma vida onde eu paro de achar que eu vou chegar no pote de arco-íris e agora minha vida vai ser perfeita e maravilhosa, o par perfeito, o chefe perfeito, o emprego perfeito, e eu passo a viver a vida como ela é. Encarar os desafios de frente, encarar as dificuldades, encarar que os filhos vão sair de casa um dia, encarar que talvez eles façam coisas que eu não goste tanto, e eu consigo também, ao mesmo tempo que eu vivo a vida como ela é, enfrento as dificuldades, eu percebo que sempre tem mais e que eu posso sempre agir de uma forma diferente, mais positiva e construtiva. Porque isso ninguém tira de você, né? As coisas acontecem, mas como você vai lidar com aquilo, isso é uma escolha sua e absolutamente Por isso que é individual. a felicidade. E tudo é cíclico, né? Eu lembro que quando eu casei, os primeiros 10 dias eu chorava, eu falava, amor, na véspera do casamento, ela estava assistindo com você, novela eu sigo na querendo, cama. mas a casa da minha mãe era muito mais legal. Tinha minha mãe, meu pai, meu irmão, tinha cachorro aqui, mais vazio. E aí eu lembro que minha mãe falou assim: hoje você saiu de um lar e foi para uma casa, e aí você vai ter que transformar essa casa em lar. Hoje a minha casa é o caos, que tem os meus filhos, Mas outro é um filho, lar. outro filho, outro filho, é um lar. E a deles não deixou de ser um lar, mas hoje é menos agitada. É cíclico, e não deixa de ser tão feliz quanto, né? Exato. Mas aí tem outra coisa interessante, que é o aspecto de que você tem que construir felicidade. A felicidade não está pronta e disponível o tempo todo para você. O tempo todo você tem que estar com o martelinho, trabalhando. Porque eu estava Perfeito. certa da Pra minha escolha, fazer mas agora como é que eu transformo esse ambiente naquele que eu adorava viver? E falando nisso... Trazendo, inclusive, de Aristóteles, né? Como a gente passa nossos dias e como a gente vive a nossa vida. Né? Uma vida mais feliz é uma vida onde todo dia eu faço escolhas e me comporto com hábitos saudáveis, Você tá hábitos construindo, felizes. né? Né? É um pouco por dia. Não é uma vida... Felicidade não acontece quando eu cheguei em algum lugar. Ela acontece todo Ela dia é o com as caminho, pequenas né? escolhas. Isso. Mas eu estava te falando, quando eu te convidei para vir ao podcast, o que me motivou muito foi, putz, o que é ser professor de felicidade? Como é que um advogado de formação, de repente, vira um professor de felicidade? Conta essa história para nós, Henrique. Bom, há mais ou menos 12 anos eu passei por uma transição de carreira e de vida. Né? Eu tinha chegado num estágio profissional, eu era
diretor jurídico, eu ganhava bem, eu tinha bônus alto, eu morava num lugar ótimo. E parecia que eu tinha seguido o script. Eu tinha chegado onde eu tinha que chegar para ser feliz. E não que eu não tivesse momentos bons, e não que eu amei trabalhar naquela empresa, aprendi muito, cresci muito lá, mas ao mesmo tempo tinha um grande vazio. Era aquela síndrome do impostor, era aquela sensação de que alguma coisa não estava boa, era estresse o tempo inteiro, era trabalhar 12 horas, achar que é pouco, que não fez o bastante. E naquele momento eu resolvi fazer o que eu sempre fiz, a vida toda eu fui atrás de tentar me conhecer melhor e aprender. E naquele momento eu resolvi fazer de novo. Então eu já tinha feito algumas vezes, eu deixei tudo e fui mergulhar em mim e mergulhar me apoderar de ferramentas para tentar compreender o que estava acontecendo. E aí eu descobri uma nova onda da psicologia, chamada psicologia positiva, que tinha começado na década de 90, mais precisamente lançada, se puder dizer assim, em 98, né? Que era uma ciência que começou a querer entender a felicidade e outros aspectos positivos da vida. E aí eu fui fazer uma formação fora do Brasil, em psicologia positiva, me apaixonei, ela literalmente transformou minha vida e não parei mais. A psicologia positiva é uma nova onda da psicologia que visa fazer algo diferente. A psicologia tradicional, ao longo de toda a sua história, ela teve como grande propósito, e a saúde também, não só a psicologia, o grande propósito foi curar a doença, entender o problema. Por que crianças não aprendem? Por que casais se divorciam? Achar a solução do problema. Por que os indivíduos estão em depressão ou estão estressados? Aí vamos aprender o que acontece com o cérebro, com os relacionamentos, e vamos tentar criar intervenções, remédios, terapias, para ajudar esse indivíduo a voltar para a média. Então quem está em depressão, hoje que maravilha, tem um remédio para te ajudar. Quem está, um casal que está com dificuldade, tem uma terapia feita para casal, para eles tentarem ficar juntos, né? Uma criança que não aprende tem também tratamentos para tentar, né, voltar para a média. Agora, o que a psicologia positiva percebeu é que ninguém que eu saiba, que eu conheça, quer viver uma vida na média. Ninguém quer viver em banho-maria, né? E ao mesmo tempo que existem crianças que não aprendem, existem crianças que na mesma escola, com o mesmo professor, estão voando baixo em aprendizagem. Ao mesmo tempo que é difícil ter um casamento duradouro, um relacionamento longo, existem casais que estão há 50 anos junto, dando as lições de bem-estar. Ao mesmo tempo que as pessoas estão... que tem um número aumentado de suicídio, existem comunidades no mundo todo que são muito mais felizes e longevas. A psicologia positiva, então, ela veio com a intenção de estudar os outliers, os casos fora da curva. Então, já existe bastante estudo querendo entender por que as pessoas no trabalho estão adoecendo, tendo burnout e depressão. A psicologia positiva veio fazendo uma outra pergunta no mesmo ambiente. Por que algumas pessoas no mesmo ambiente de trabalho, ao invés de adoecerem e terem depressão, estão apresentando um nível de resiliência tão acima da média? Por que alguns casais vivem tão bem juntos? Por que algumas crianças aprendem tão rápido? E quando a gente muda o foco, muda a pergunta, a gente muda todo o foco e começa a descobrir coisas novas. Você sai da cura para a profilaxia, mais ou menos isso. Um pouco, mas além disso, eu paro de tentar... Quando eu tento entender a dor, a depressão, eu sei tudo sobre a depressão hoje. A gente sabe o que acontece no cérebro do indivíduo. Mas o que acontece no cérebro daquela pessoa, como a Ju, por exemplo, o que faz dela ser tão positiva com as experiências duras que ela teve na vida? Quando eu começo a entender o que acontece no cérebro dela do ponto de vista químico, genético, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista de atitudes, práticas, hábitos, eu começo a aprender, opa, será que se eu pegar essa prática da Ju e começar a usar com uma outra mulher... Dá para plasmar? Será que eu consigo... Funciona em pessoas diferentes? Essa é a grande maravilha da psicologia positiva, porque as perguntas levam a estudos científicos com análises estatísticas e começa a descobrir o que funciona. Então a gente sabe, por exemplo, hoje, foi o que eu coloquei no começo, nós sabemos que a gratidão transforma. Pessoas mais gratas vivem mais, são mais saudáveis, são mais longevas, elas têm uma melhor pressão arterial, elas ganham mais. E como gratidão envolve, inclusive, ganhar mais. Agora, como eu falei no começo, eu sei disso, mas gratidão para o russo, para o brasileiro, para o esquimó é diferente. E gratidão para o Augusto, para você, é diferente. Então, e ela é um sentimento, como você ensina. E é por isso que é importante a gente colocar na própria vida. Eu vou contar uma experiência de gratidão para vocês, como é que aconteceu comigo, tá? Eu deixei o mundo corporativo, deixei o meu salário, o meu bônus alto, deixei tudo de lado e fui estudar felicidade nos Estados Unidos. Todo mundo achou que eu tinha endoidado. Onde já se viu ele deixar a carreira, deixar o salário, deixar o emprego dele? Existe uma faculdade, para estudar felicidade, uma universidade, né, que ensina isso? Isso, em Harvard. E aí eu fui para lá. Quando eu fui, todo mundo achou que eu tinha ficado doido. Mas eu fui. Fiz o curso. Eu fiz a segunda imersão do curso, primeira, segunda imersão. E eu me lembro que eu estava tendo uma aula com o tal Ben Shahar e no dia de ir embora eu fui almoçar com ele.
E falei, tá, eu tô numa fase difícil, tô adorando o que eu tô aprendendo aqui, mas minha vida tá difícil. Eu acabei de deixar minha carreira, deixar o salário, todo mundo acha que eu fiquei louco, até minha esposa que não fala, eu tenho certeza que ela acha que é crise de meia-idade. Né? O que eu faço agora, né? E aí o Tal Ben-Shahar me ensinou a ferramenta da gratidão que você pratica. Ele falou, Henrique, eu quero que você, pelos próximos 30 dias, agradeça 3 coisas todo dia. Escreva em algum lugar. Mas não agradeça da cabeça só. Não adianta agradecer que você tem um teto se você não está se sentindo grato. Agora, se teve uma tempestade, todas as casas dos seus vizinhos ficaram sem teto e a sua ficou firme ali, e você está se sentindo grato, viva isso de novo. Tem que ser sincero. Você tem que, então, visualizar. Né? E eu voltei, depois do almoço com ele, fui pegar o voo de Boston para São Paulo, e eu me lembro que eu entrei no voo desesperado. Eu tomei umas 2 taças de vinho, tomei aquele Dramin, sabe, que dava sono naquela época, pensando, eu preciso dormir, porque o que eu vou falar para Manu, minha esposa? Deixei meu salário, minha carreira, meu bônus, para estudar uma baboseira dessa. Para mim, tava na cara que era autoajuda pura, não ia dar certo. Como assim praticar gratidão 3 gratidões por dia, em 30 dias vai mudar alguma coisa? Né? Eu não estava acreditando, que era muito simples, era muito bobo. Passei o voo inteiro sem dormir. O que eu vou falar para minha esposa? Vai acabar o casamento quando eu chegar em casa. Mas quando eu fui descer em Guarulhos, eu tive um insight. Falei, já sei, vou falar para Manu que psicologia positiva é igual maçonaria, não posso falar nada. Não posso contar o que foi. Roubou no jogo, hein? Fiz isso. E quando eu cheguei em casa, eu falei, bom, já que eu tô pagando esse curso caro em dólar, já que eu fiz tudo isso, deixa eu praticar essa ferramenta aí. Tá na cara que não vai dar certo, mas deixa eu tentar. Gente, primeira semana fazendo a gratidão todo dia, agradecendo 3 coisas, foi horroroso. Eu não conseguia pensar em 3 coisas. E toda vez que eu encontrava uma coisa boa, vou agradecer que eu almocei um almoço gostoso com a família hoje. Vinha uma vozinha no meu cérebro e dizia, para com isso, que bobagem, você almoça todo dia com a sua família. Todo dia você almoça bem. Até o dia que você não almoça. O meu cérebro, o tempo inteiro, ele recusava aquilo como pequeno demais. Estava na cara que não ia ter valor. Mas eu fui teimoso e continuei fazendo. A gente considera pequeno que é abundante. Isso. Continuava não fazendo sentido na segunda semana, mas eu continuei praticando a gratidão. E na medida que eu continuei praticando a gratidão, ficou mais fácil. Ainda não estava gostoso, não. Mas eu conseguia. Era um sentimento já? Você tem que estimular isso, tá? Então você visualiza... Pode começar como uma visualização que não é tão sentida até se transformar num sentimento? Nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica. Isso é uma busca de Na medida em que você né? pratica, você começa a construir isso. Na segunda semana estava mais fácil, mas ainda não estava funcionando direito. Na terceira semana fazendo o exercício, aconteceu algo que transformou minha vida e foi o que me fez mergulhar nesse estudo, fazer meu mestrado e tal onde eu estou hoje. Eu estava dirigindo da minha cidade para Curitiba, que é uma estrada de serra, né? Eu saio de Antonina, vou até Curitiba, meu caminho para o trabalho. E quando eu dirijo nessa estrada, o que eu vejo? Trânsito, engarrafamento, caminhão, eu vejo curva, eu vejo neblina, um pedágio caro. E geralmente, quando eu vou para o trabalho, eu estou olhando para o relógio, vou me atrasar. Só coisa negativa. Nessa terceira semana fazendo o exercício, eu estava subindo pela mesma estrada que eu sempre dirijo. E na medida em que eu estava subindo essa serra, vendo as mesmas coisas, eu olhei para a direita e vi um IP amarelo. Super corriqueiro, estava lá. Nunca tinha visto. Sempre esteve lá. Mas por alguma razão eu olhei para a esquerda e eu vi a maior região contínua de Mata Atlântica do Brasil coberta de amarelo. Naquele instante veio uma mensagem no meu cérebro. Não esquece de agradecer que esse é o seu caminho para o trabalho. Eu parei o carro naquela hora porque nós estudamos em psicologia positiva o fenômeno da neuroplasticidade. O nosso cérebro não para de se desenvolver na adolescência como a gente achava antes. Ele continua se desenvolvendo. Quando você pratica gratidão, é como se todo dia, durante a sua vida inteira, você tivesse ido para a academia e feito musculação só com o braço direito. O braço direito é forte, o esquerdo é fraco. As conexões neurais que procuram o negativo da vida, estou atrasado para a reunião, tem muito pedágio é caro, ou estrada difícil, a conexão neural é forte. A conexão neural que procura as pequenas coisas abundantes da vida, ela é fraca. Quando você começa a praticar gratidão, você começa a fazer musculação com o braço esquerdo e começa a trazer mais equilíbrio. E o meu cérebro sabia que no final do dia eu ia chegar em casa e ia pedir para ele lembrar as 3 coisas boas que aconteceram. Isso toma tempo, gasta energia dele que ele não tem. Então ele começou a me mostrar enquanto acontecia. A prática da gratidão, ela cria circuitos neurais novos, abundantes, que fazem você também perceber as coisas boas. Hoje eu continuo subindo a mesma serra, vendo pedágio caro, tô atrasado para a reunião, vendo um monte de caminhão, e eu não consigo mais subir essa serra sem agradecer pelas coisas lindas que eu vejo lá todo dia. Né? Então, a prática da gratidão, que começa difícil, quanto mais eu pratico, melhor eu fico, ela começa a mudar a minha capacidade de perceber a vida. E foi o que você disse no comecinho, trazendo inclusive uma visão muito científica de felicidade. Eu amplio a minha perspectiva e começo a ver mais. Quando eu vejo mais, eu me torno mais criativo para lidar com o todo. Quando eu vejo apenas o negativo, né, quando eu afunilo o meu foco para o negativo, eu gero emoções negativas
E eu produzo apenas uma capacidade muito limitada de reação. Na emoção negativa, a minha reação é fuga ou ataque. Ou eu luto ou eu seja, escondo. Quando eu tenho uma perspectiva mais positiva, eu tenho muito mais ação. isso dá para ensinar, né? Eu perguntei o que é ser um professor de Isso dá felicidade. para ensinar para criança, Isso que você escola, está pra falando, vida. ela começa a bitolar e depois isso vai se transformar em E mais coisa do que natural. isso, assim, nos nossos problemas estão os nossos aprendizados. E nos nossos aprendizados estão as maiores oportunidades da nossa vida. De crescimento. Ou seja, você tem que Transformação. ser grato aos problemas, sim. Veja, o meu livro que eu publico esse ano é Felicidade se Aprende, o nome dele, né? Então é exatamente a ideia Muito de que legal. eu me torno bom naquilo que eu pratico. Então eu me tornei muito bom no meu tempo de executivo em bater meta, em dar resultado, em trabalhar 14 horas por dia. Eu me tornei muito bom nisso. Voei baixo nessa área, como tantos de nós. Quando você começa a entender o que é felicidade, começa a praticar um comportamento mais feliz, você começa a construir isso na sua vida. Eu vou te contar uma história que tem muito a ver com a história de Antonina aí que você contou. Até me arrepiei quando você contou, que é a seguinte. Eu tive apartamento lá na Riviera, Bertioga, muitos anos. Vendi recente, 20 e tantos anos. E eu sempre descia a serra no piloto automático. Conversando com minha mulher, ouvindo música e tal. Sabia nem o que se passou do lado de fora. E é lindo. E é lindo. Aquela serra florida é um negócio incrível. Quando a minha mãe, com Alzheimer, estava no finzinho da vida, eu resolvi levá-la para ter um último desfrute. Me lembro que a gente carregava para ela botar o pé na água. Ela não conseguia chegar até o mar. E ela teve um flash de lucidez olhando para fora e falou, filho, você viu que essa serra está violeta das quaresmeiras floridas? Eu falei, mãe, eu nunca prestei atenção nisso. Aí aconteceu essa história, minha mãe morreu. Nunca mais eu consegui descer a serra sem olhar para Augusto, prestar atenção. Para isso. Né? Aonde eu coloco o meu foco é a experiência de vida que eu tenho. Então, uma vida mais feliz é uma vida onde intencionalmente eu coloco atenção, não como poliana. Deixa eu fingir que não tem problema, deixa eu olhar. Plena. Atenção no todo. Né? Quando eu começo a ver o todo, sempre tem muito mais a ser visto. Na dor, na dificuldade, sempre existe muito mais. Mas eu preciso pegar a minha lanterna. Sabe quando a gente regula a lanterna com aquele foco afunilado e amplia? Tá bom. Se eu ficar apontando só para as baratas que eu tenho embaixo do tapete, é só aquilo que eu vou ver. Amplia, né? Eu preciso ampliar minha perspectiva. E olha os detalhes. Porque a gente, por exemplo, a quaresmeira florida é um detalhe dentro do todo. Uhum. Se você não está atento, aquele detalhe passa e você não viu. E para e pensa, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer com isso, né? Porque sempre você pode fazer uma escolha, mesmo nos momentos ruins, de tirar uma utilidade dali. E quando você acha uma utilidade, que muitas vezes não é só sobre você, muda, você dá um propósito para o problema, entende? Uhum. E você falou uma coisa muito legal no carro, que é o seguinte, não existem momentos ruins. Existem momentos diferentes, mais desafio, menos desafio. O que torna os momentos ruins é a nossa atitude. Só para eu explicar, o que não significa que você vai viver um Não, problema e não vai doer, que você não vai sofrer, mas ele é muito mais amplo, o entorno dele é muito amplo. E você vive as duas sentimentos, você vive a tristeza e a alegria ao mesmo tempo. Isso. Pessoas mais felizes não são pessoas que não passam por emoções negativas. Ser feliz não é não ter tristeza. Né? E coisas ruins acontecem com pessoas boas o dia inteiro. Né? Só que algumas pessoas são ruins, extraem né? disso. São difíceis. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de pensar, sabe? Eu acho que existem alguns fatos da vida que acontecem com cada um de nós que a gente rotulou como ruim, né? E são ruins. Do dia a dia, o que eu posso fazer é extrair algo de bom disso. Então eu posso, por exemplo, na sua história, né? Você extraiu de uma dor terrível e eu não consigo dizer que o que aconteceu na sua vida não foi ruim. Foi ruim. Você trouxe o e você trouxe uma capacidade interior de fazer algo que inclusive ajudou outras pessoas na mesma situação. Eu não sei, eu acho que foi dolorido, ruim. Para mim é o rótulo que a gente coloca erradamente eu acho que é complexo. Eu acho que pode até ser, mas eu acho que é difícil. É uma questão linguística. Mas eu acho que experiências trágicas, difíceis. Um outro ângulo dessa experiência que eu vivi junto com a Ju, mas que talvez a minha percepção tenha sido mais intensa. O dia seguinte à morte da minha netinha, da filha dela, foi mais difícil do que o dia da morte, que foi o velório. Aquele dia, cara, e por coincidência foi um dia assim, chuvoso, frio, mas foi um dia de um astral. E a família toda lá eu trouxe para minha casa. A gente morava num condomínio.
Conta, eu já vou. E aí a gente chegou em casa depois desse dia, e assim, pessoas ali que eu não via há 20 anos, não sei de onde ela surgiu. A mulher, quando eu estudava na escola, criança que chamava o nome no microfone para eu ir embora, estava lá. Eu não sei, essas notícias espalham rápido, e pessoas que eu jamais imaginei. Então, Eu assim, queria falar do eu banquete sei, em casa. eu me senti muito agradecida por todas essas presenças. Quando a gente chegou em casa, tinha um banquete. A gente posto. morava num condomínio de 6 Sopinha, casas. pãozinho, tudo que você Banquete. pode imaginar, um banquete. E era dos vizinhos que optaram por não ir ao velório, porque a gente já estaria amparado, mas trazer uma coisa, um quentinho no seu coração a hora que você chegasse em casa e tivesse que enfrentar um outro momento, que acabou... Entendeu? Isso não era ruim mais, Mas isso veja, era uma experiência Mas maravilhosa. a experiência é mas maravilhosa, veja, mas você está sofrendo mas naquele eu momento. acho que assim, coisas positivas e negativas Acontecem acontecem. Eu posso talvez simultaneamente. decidir não usar essa definição, mas é muito difícil na experiência real, concreta, humana, a gente não rotular, a gente não julgar. Acontece, A mas experiência acontece foi negativa. junto. E Esse na hora que eu teu é sofri muito com o bom. luto, eu percebi quantos amigos eu tenho, eu percebi o quanto a humanidade pode ser boa, eu percebi o quanto eu não estou sozinha. Então, eu acho que não se trata de você... Eu acho que a síndrome da Poliana tem muito a ver com você tentar rotular tudo como bom. Não é. Não é bom, é artificial. horroroso. Não é horroroso, É mas me horroroso. trouxe muitas E- oportunidades. E existe mais, é esse o ponto. Uma vida mais feliz não é uma vida onde agora tá tudo bom. Não. Existem experiências que são horríveis. Dê o nome que você quiser dar. Eu chegar para uma pessoa que perdeu um filho e falar, olha, não, essa experiência não foi ruim, não, é horrível. Isso é E ridículo. com o tempo, e talvez você tenha feito isso rápido, outras pessoas podem demorar 10 anos, tá tudo bem. No tempo de cada um, quando você começa a trazer o tá doendo muito. E eu sei que eu sou forte, tá doendo muito. E, caramba, quando eu estico a mão, E a lota de gente para me família tá em ajudar. volta. Quando você traz o para a sua vida, você começa a ter uma experiência mais concreta e realista do que felicidade pode ser. Não é aquela ideia fingida que você vê nas redes E sociais nada hoje. é mais só concreto. isso. Exato. Nada é o só mais, bom. é o E E. nada é só... Por isso que a gente fala copo cheio e copo vazio, porque todas as coisas têm os dois lados. E na verdade Tudo o pode copo ser bom está e sempre ruim. cheio, ele está cheio de água e de ar junto. Ele tem as duas. É que a gente olha para a água e não vê que tem mais. A vida, a nossa perspectiva da vida, ela é naturalmente, por uma questão técnica do nosso cérebro, o nosso cérebro foca em pequenos detalhes da vida. O que a gente convida o indivíduo a fazer para se tornar mais feliz é perceber que eu posso modular, assim como eu aponto a lanterna, eu posso modular o meu foco e ver mais. E eu acho Quando eu que vejo mais, eu não deixo de viver o negativo. Mas eu Exato. construo Porque eu mais acho que as espaço. pessoas acham que a felicidade é quando não tem nada ruim. Vai ter. Toda hora, Sempre. todo dia, toda semana, vai ter. Então, se você espera que não tenha nada ruim, esse momento não chega. Tá se iludindo. Você tem que saber que vai viver o difícil, mas que ele tem um entorno que pode ser maravilhoso. Isso. E a questão do negativo e do positivo, a primeira coisa que o indivíduo precisa fazer para ser mais feliz e para ajudar o outro a ser mais feliz é respeitar a emoção. Então, se eu estou sentindo tristeza, a pior coisa que eu posso fazer é achar que eu não posso. Ou achar que, caramba, mas a minha dor é tão menor que a dela, então eu não devia estar... Isso é terrível. A primeira coisa que você precisa fazer para ser mais feliz é se dar permissão para ser humano. Todo Eu sentimento é senti genuíno. raiva, eu senti inveja, eu senti dor. Tá tudo bem, eu não sou uma pessoa invejosa por isso. Eu só senti. E isso mostra pra mim, se eu parar pra pensar, que aquela questão pela qual eu senti inveja importa pra mim. Aquilo é um valor pra mim. Que bom, deixa eu anotar isso aqui e aprender alguma coisa nova. Quando eu aceito as emoções, eu abro espaço para experimentar a emoção negativa, rotulando dessa forma, de uma maneira mais leve, né? Então, a primeira coisa, aceita a emoção. Talvez você tenha enfrentado um luto num tempo. Aceita que o outro vai precisar de mais tempo e tá tudo bem, né? Cada um tem um tempo para fazer isso. Aceita a emoção e depois você constrói algo de positivo em cima disso. Você não acha? Você é um professor de, digamos assim, de psicologia positiva, de felicidade, que feliz, o infeliz está relacionado a uma mentalidade de abundância ou de escassez. Se eu opto pela mentalidade de achar que está sempre meio vazio o meu copo, eu vou estar sempre infeliz. Uhum. Se eu opto por olhar o meu copo sempre meio cheio, é mentalidade de abundância. E essa mentalidade traz mais abundância Isso. E provoca Eu felicidade. estou focado naquilo que eu tenho. Faz sentido isso? Quanto mais eu agradeço, quanto mais eu percebo que eu tenho, mais aquilo aparece, mais eu percebo aquilo. Não que tenha Mas isso é aparecido mais mindset, quaresmeira não na é? serra, mas você Elas começou a sempre ver. estiveram lá, você só Você pôs a começou a ver, lente você certa. começa a perceber. Veja, mais felicidade tem a ver sim com essa mentalidade de abundância e com uma mentalidade que nós estudamos hoje, que é a de crescimento, né? Muita gente cresce e aprende ao longo da vida a ter uma mentalidade fixa.
eu não sou bom o bastante, eu não sou bom em matemática, eu nunca vou conseguir. Mentalidade fixa, você cresce ao longo da vida sendo elogiada pelas coisas que você... nossa, como você é inteligente. Pessoas que têm mentalidade fixa crescem aprendendo isso. Eu sou inteligente. No primeiro desafio na vida, onde você sente que você não foi inteligente, você começa a se... não sou mais nada. Ou você começa a não aceitar mais desafios. Você fica naquele limite. Quando você cresce aprendendo, não é que você foi inteligente. Você viu? Quando você se esforçou, olha a nota que você tirou. Você aprende que em qualquer circunstância da vida, eu posso sempre mergulhar mais para conhecer e para chegar mais longe. Então, quando você vence a mentalidade rígida, fixa, eu sou ou eu não sou, e começa a perceber onde eu coloco a minha energia, eu melhoro, né? Você vai mais longe. Então, abundância e crescimento é uma mentalidade fundamental para a gente construir. Que a comparação traz infelicidade? Totalmente. E ainda mais nesse mundo maluco agora? de hoje. Rede social... E hoje a gente está o tempo todo comparando um ambiente irreal que alguém posta no Instagram. Que é uma fração, né? Mesmo a gente, você não posta um momento que você está feio. Eu brinco com o marido dela, ele é meio descabelado, né? Não, ele nem tem rede social. Não, isso eu sei, mas hoje de manhã, hoje foi aniversário do Eide. Fui cedinho lá e peguei ele na cama descabelado. Falei, Eide, vou tirar uma foto sua e postar no Instagram. Ele entrou em pânico, né? Porque a gente sempre mostra o ângulo bonito, né? Claro. Mas quando a gente olha a internet dos outros, a gente não percebe que aquilo é artificial. A tecnologia, ela tem um potencial tão gigantesco de transformar para o bem, mas ao mesmo tempo, ela também tem um potencial nefasto e a gente está vivendo uma grande crise de saúde mental que não está afetando só quem trabalha, não. Criança, adolescente, no mesmo nível. E um dos grandes fatores que tem contribuído para isso é a comparação social em redes sociais, né? Então, você compara o seu bastidor mais sujo com o palco brilhante do outro, inclusive, às vezes até inventado, e você fica o tempo sempre achando que você não basta, que você não é o suficiente. Mas você não vê os pormenores daquela história. Mesmo que aquela vida seja verdadeira, que aquela pessoa viva viajando, que viva nos melhores hotéis, talvez ela esteja deixando a família, aquilo seja uma dor que o trabalho dela pede. Você está vendo uma fração, você não está sabendo o sentimento que ela está sentindo naquilo. E às vezes você está invejando uma coisa que você não quer. Exatamente. Isso além do próprio tempo de tela em si, né? Que está fazendo com que as crianças e adolescentes estão vivendo um desespero por dopamina, é uma constância de micro prazer, e estão perdendo a capacidade de pausar, refletir e sonhar com o futuro. Como é que você lida com isso? Você tem filhos adolescentes? Na minha casa, eu decidi fazer algo que eu não consigo recomendar muito porque é o extremo, né? Para mim é muito difícil você ficar longe de tecnologia se ela está na sua mão o tempo todo. Então, por exemplo, eu estou aqui com um Kindle, é onde eu escrevo e leio, e se eu tivesse aqui, eu vou voltar hoje de avião para casa, se eu tivesse trazido um iPad, é muito provável que eu abrisse o iPad no avião para ver um filme, para ver um seriado, ou para fazer alguma coisa menos útil do que ler. Eu carrego apenas o Kindle, então eu não tenho como fazer outra coisa a não ser ler, né? Na minha casa, eu tenho meu quarto um ambiente sagrado, o celular não entra, refeições, nem visita que chega em casa, o celular não pode estar na mesa, tem que estar desligado, longe da gente, e eu só trabalho, quando eu estou viajando eu levo o celular comigo. Quando eu estou em casa, o celular fica plugado no meu computador no escritório. Enquanto eu estou trabalhando, ele está lá. Quando eu saio do trabalho, eu não levo ele comigo. E eu tenho um outro problema, que é a minha esposa que sofre com isso. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, um guru da produtividade um dia veio falar pra gente que um dos grandes maus da produtividade era aquele aviso de e-mail. Toda vez que o aviso de e-mail chega, você tem que parar para ler o e-mail. Hoje as pessoas trabalham com o teclado aqui, o WhatsApp aqui na frente, ficam um dia inteiro... Nada. Eu abro meu WhatsApp durante a semana... E às vezes a tela da TV, é multitela. Exatamente. Né? Eu, durante a semana, quando eu estou em casa, eu abro o WhatsApp, literalmente, eu abro ele às 11 no computador, respondo todo mundo, fecho. Toco o alarme às 5 da tarde para eu responder de novo. Ai, 2 vezes por dia. Eu tô com inveja. E ele não... eu não olho, por quê? Porque se você deixar... cobram por isso? Pô, Henrique, onde você tá? Ligam para minha esposa. Tá tudo bem. Acontece que se eu for viver minha vida no tempo dos 400 grupos que a gente tem e das 800 pessoas que te mandam mensagem o dia inteiro para resolver o problema deles, se eu fizer isso tempo inteiro, é uma escolha que eu tô fazendo. Né? Eu tenho inveja disso. Então eu faço isso mas assim, eu tive que ser radical. Para mim funciona. Não vai funcionar para todo mundo. Se você tá estressado e você tem um pote de Nutella na sua casa e você ama Nutella, vai ser muito difícil você... Se você quer não comer Nutella, não tem o pote em casa. Se você quer ficar um pouco mais livre de rede social, de tecnologia, escolha, eu chamo de nichos sagrados.
momentos do dia ou lugares da sua vida onde ele não entra. Então começa pequeno, começa tira do quarto que você já vai ganhar uma grande transformação. O problema nosso É que eu posso querer tirar do quarto e meu marido não. Esse veja, é um grande o problema é o seguinte, a indústria está tentando convencer todo mundo que a crise de saúde mental é química. Eu nunca vi tanta farmácia, tanta loja de suplemento na vida, né? O indivíduo trabalha 14 horas por dia, pega um trânsito horroroso, não se conecta olho no olho com as pessoas, passa o dia inteiro no celular, chega em casa, vê 7 episódios de um seriado, porque ele termina de um jeito tão gostoso que você quer ver o próximo, aí ele não dorme à noite, o que ele faz? Agora tem balinha sabor cereja de melatonina. Aí eu acordo no dia seguinte exausto, o que eu faço? Agora tem super coffee. Então a gente está tentando recuperar a nossa saúde e bem-estar com suplementos. Mas a crise de saúde mental que a gente vive não é química, é uma crise de estilo de vida. Total. Então, como eu passo os meus dias é como eu vivo a minha vida. Se eu passo, e o brasileiro passa 9,8 horas por dia numa tela, o que eu estou trocando? O que eu estou deixando de lado? E é muito difícil, né? Porque é nadar contra a maré, né? Numa empresa é muito difícil, né? Muito. Porque O mundo tem esse comportamento. Muito. Agora, Henrique... meu sonho era o fim das eu redes sociais e WhatsApp. Eu imagino que ser professor de felicidade deve dar um trabalho desgraçado, porque a atitude dos seus alunos deve ser sempre se auto-justificar, tentar explicar por que ele age daquela maneira. Mas quando você vê um que mudou? Queria te fazer uma pergunta. Se você vai escolher uma mudança de atitude, uma mudança cultural na família, no trabalho, o que seria essa uma sugestão que você daria? Pausa. Para o nosso Pausa. Mais felicidade é mais maturidade. Muita gente acha que a maturidade vem com a passagem dos anos. Não vem. Vem a entrada, vem o cabelo branco, vem um monte de coisa, mas não vem a maturidade. A sabedoria ela vem quando você começa a praticar na sua vida 2 ações. Uma ação física, de agir, fazer, tentar coisas novas, e uma ação cognitiva, refletir sobre aquilo, escrever um diário, aprender todo dia, né? O autoconhecimento. Parar para pensar. O problema é que a gente está correndo tanto que ninguém para ouvir uma música inteira mais. Hoje a gente tem todas as músicas do mundo na palma da mão, só que ninguém escuta uma inteira e não decora a letra, não aprende a música. Não tem repertório também, porque você só ouve a mesma. Isso. A gente tá com abundância de informação e tá com uma escassez absoluta de reflexão. Então, pausa. Escolha momentos do seu dia. 5 minutos para começar por dia, onde você para e tira tudo da frente e respire. O que eu aprendi ontem? O que eu vou fazer hoje? Que intenção eu tenho para hoje? Na correria que a gente vive, é muito difícil alguém encontrar espaço para se conhecer melhor, para encontrar o que pode fazê-lo feliz e para agir melhor na vida. Pegando esse gancho que você falou da música, me ocorreu uma coisa que eu faço, assim. Eu nunca fui muito de shows, assim, eu ouvia muita música na minha infância, eu ficava anotando a letra, pausando para depois decorar e tal. E aí resolvi que eu ia no show do Coldplay, não sabia nem quem era o cantor do Coldplay. E aí eu falei assim, bom, eu vou achar uma droga o show, a não ser que eu estude para ir no show. E aí eu passei 1 mês e meio, 2, estudando. Então, eu ia pro trabalho ouvindo Coldplay, mas eu punha a letra ali, grande pra mim. Aí eu ficava no escritório, às vezes, quando eu tinha um tempo no almoço, eu punha o fone e ficava lendo a letra, porque eu falei, se eu for no show, eu não souber cantar, eu só escutar, eu sei que eu já ouvi essa música, mas se eu não souber cantar, eu não tiro o mesmo proveito desse show. Bom, cheguei no show, eu era a pessoa que mais conhecia. Eu pulava, eu gritava, parecia uma fã incondicional. Aí veio o Bruno Mars, fiz a mesma coisa, eu tive que estudar. Então, assim, é isso, é você estudar para que você aproveite a experiência. O Ju, é uma grande lição. O que você fez é uma vida intencional. A vida no automático, ela tá levando a gente para um lugar errado. Então, você colocou intenção na experiência que você queria ter. Ou melhor eu não ir na experiência, porque eu não vou aproveitar. Gente, esse papo... eu amei. O tempo Mas voa. Eu vou me matricular na pós-graduação, vai ser hoje. Que bom. Adorei Estou também. muito interessada. E agora é hora de você vender seu jabazinho aí. Como é que o pessoal te encontra aí na internet? Enfim, quem é o digital do Henrique? Para mim vai ser fácil me encontrar. Eu estou em henriquebueno.com.br, esse é meu site. Nas redes sociais, henriquebueno.felicidade. No LinkedIn, acho que é Henrique Bueno _felicidade. E a grande notícia que eu tenho para hoje é que agora em junho eu lanço a 2ª turma da primeira pós-graduação do mundo em estudos da felicidade. Esse curso foi desenvolvido por um professor de Harvard, ele saiu da psicologia positiva e percebeu que felicidade é tão importante para a humanidade que não pode ficar condicionada apenas à psicologia.
Então, esse curso é o primeiro curso do mundo que apresenta a felicidade pelo olhar da psicologia positiva, da neurociência, da história, da arte, da filosofia. Então, é um curso muito completo que, pelos primeiros 6 meses, ensina você práticas para a mudança da própria vida e nos 6 meses seguintes te prepara para facilitar isso no seu ambiente doméstico, do trabalho, na sua carreira, na sua profissão. Ele dura 1 ano e já existem alunos desse curso em 100 países. Mas o Brasil é o primeiro país onde esse curso é reconhecido como pós-graduação, com aulas complementares com professores brasileiros, comigo. Então é uma joia, um divisor de águas para a vida. Eu vou me matricular, pessoal. Vocês podem acompanhar. Isso. E quem quiser saber mais, henriquebueno.com.br, tem todos os dados lá. Henrique, adorei. Já tem a matrícula lá? Já tem a matrícula lá? Já tem. Se quiser também pode ser estudosdafelicidade.com. Tá tudo lá também. Eu amei. Cara. Parabéns, hein? Parabéns. Uma delícia estar com vocês. Obrigado. Vou adorar ter você lá. Terá. Obrigada, Henrique. Obrigado Foi muito bom ter você aqui. Dava para conversar 5 horas. O tempo voou. Obrigado. Tenho certeza que vocês amaram. Anotaram tudo. Eu então adorei. Agora vamos pôr em prática. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.